mas vai continuar a ter que demonstrar diariamente que merece. No fundo é isto que nós pedimos a todos. Eles sabem que não podem adormecer nem estacionar aquilo que é a ambição em nenhum momento. Boa noite, Mister. Paulo Jorge Marques, TV. Falou no anel no dedo, fez memorar o Senhor dos Anéis. Duas perguntas. A equipa sem Galeno perde fantasia, mas ganha consistência. E embora tenha a mensagem que passou para a segunda parte foi que tivesse a intensidade, a equipa sentiu a proximidade do próximo jogo? Com Galeno ou sem Galeno, depois depende muito do perfil de cada jogador. O PP é diferente do Galeno, com ele podemos pedir coisas diferentes à equipa. O Dani também posicionou-se num espaço, permitiu ao PP muitas vezes estar aberto no corredor. Tentámos agredir muitas vezes aquilo que era a última linha do adversário com dois homens mais espetados na frente, mas que têm mobilidade e conseguem também tirar referenciais aos centrais adversários. Uma questão de opção apenas, não tem a ver com o próximo jogo ser daqui a 2 dias. Obviamente que agora teremos que tomar decisões sensatas e perceber de que forma é que os jogos estão completamente disponíveis para o jogo de quinta-feira, porque estamos a falar de jogar ao terceiro dia. E jogar ao terceiro dia já implica aqui alguma capacidade da nossa parte de perceber que decisões é que temos de tomar em função do estado físico dos jogadores. Não correndo riscos, olhando para o jogo com total seriedade do que vem aí de quinta-feira, numa competição que queremos muito chegar longe, para o adversário que já ganhou, não devemos esquecer, já tem a sua marca na prova e que vem de um passado recente forte, com 3 jogos na Liga sem sofrer golos, vem de 3 vitórias consecutivas. Temos que estar muito sérios também no jogo de quinta-feira para tentar transportar este estado de... Não tem a ver com a vitória, mas este estado de competitividade permanente, de busca incessante por aquilo que tem que ser a perfeição. Acho que nunca estamos a roçar a perfeição, damos sempre espaço para poder crescer, aqui ou ali, a cara, a defender. Esse equilíbrio nós procuramos sempre e só se consegue no trabalho diário. Temos amanhã, temos quarta-feira para trabalhar muito em cima do jogo de quinta, eventualmente quinta-feira de manhã para poder atacar o jogo da melhor maneira, sempre com um sentido de responsabilidade muito grande, uma competição que queremos chegar longe. Boa noite, Mister. Antes de mais, parabéns pela vitória. O ABS joga habitualmente com os extremos bem abertos e a atacar a profundidade. Dessa forma, os laterais do Futebol Clube do Porto costumam jogar bem projetados, tiveram que estar numa fase inicial mais retraídos, sem partir rapidamente para o ataque. A utilização do Fábio Vieira, um jogador tecnicamente mais evoluído, foi propositada para que o Porto, com bolas, esperasse pela subida dos laterais. Pela subida dos laterais? Sim, para conseguir atacar. Sim. Primeiro acho que é preciso entender o lado tático, não estou a dizer, atenção, não estou a dizer o lado tático daquilo que nós fazemos enquanto análise, de observação nossa, estou a falar de nós. Perceber qual é o perfil de quem está do outro lado e perceber que os dois alas do AVS, fossem eles quais fossem, podendo ser o Kamate, como entrou depois de uma fase mais entrada do jogo, são jogadores muito verticais e conseguem pôr em sobressalto uma linha defensiva a partir do momento em que a equipa não estivesse equilibrada. Aquilo que pedimos aos nossos laterais foi que tivessem alguma capacidade de gerir o momento e perceber em que momentos é que podiam disparar e ser alguém que pudesse criar desequilíbrios a partir de trás. Não quisemos castrar aquilo que era a nossa projeção ofensiva dos laterais, eles andaram, tanto é que o Martim tem assistências para golo, o Moura soltou-se várias vezes pela esquerda. Agora tínhamos é que encontrar mecanismos para manter a equipa sempre equilibrada do ponto de vista defensivo, quando a equipa perdesse a bola, para não sofrer com as setas que eles têm apontadas à baliza. Foi isso que nós fizemos. Não tirar aquilo que os nossos laterais têm de bom, não os castrar, não lhes pôr um funil, deixá-los andar, mas ter a equipa sempre muito preparada do ponto de vista defensivo, para que quando perdesse a bola, estar preparada para contrariar aquilo que sabíamos que era um ponto forte do adversário, a transição ofensiva. Foi isso que preparámos para o jogo, os jogadores interpretaram bem e levaram ao jogo. O Fábio é o Fábio, vocês conhecem o Fábio já não é novato. Obviamente que o Fábio tem sempre tem gênio dentro dele, tem esse traço que não desaparece, que é inato, mas mais importante que esse gênio que ele tem é tudo o resto que ele tem dado e que tem dado cada vez mais, e que isso a mim me deixa satisfeito. O que ele já faz e que fazia há 4, 5 anos para cá, ele vai continuar a fazer e vai continuar a fazer e bem. Agora o resto ele tem feito e tem dado sinais muito fortes para mim, para a equipa técnica, para nós podemos tomar decisões em levá-lo ao jogo ou não. Boa noite, Mister. Em direto, o Diogo Monteiro em direto para a RTP3. A minha questão é sobre o Samu, ponto de lança com 11 golos, talvez o jogador em maior destaque neste plantel do Futebol Clube do Porto. Temo que os tubarões europeus, as grandes equipas europeias,
façam já uma proposta pelo avançado já no próximo mercado de transferências? É algo que não é controlável. Não sei qual é a cláusula dele, para ser honesto. Deduzo que seja alta. É sempre um risco. Os jogadores de qualidade estão sempre à mercê de quem tem capacidade financeira. O Samu tem feito um início da época aqui no Futebol do Porto forte. Nós contamos muito com ele. Ele também gosta muito de estar aqui. Sente-se bem, sente-se feliz, sente-se acarinhado. Está a fazer golos, que é importante num ponta de lança. E tem tido o resto, que eu não me canso de dizer. Que é o compromisso diário. De trabalhar, de querer aperfeiçoar, de ter espaço para crescer, saber onde é que pode evoluir ainda e fazer o caminho dele. É muito novo, tem muito ainda para aprender e o que mais me agrada é saber que há esse poder de aceitação da mensagem que lhe é passada. Isso para mim é decisivo. Depois o resto, o golo, ele vai continuar a ter golo, ainda por cima nesta fase, a bola, qualquer parte do corpo onde toque na bola, a bola entra. Está numa fase boa, é aproveitá-la. Obrigado. Obrigado, boa noite. Está à vossa disposição. Agradecia que se identificassem e que se exigisse uma pergunta por órgão de comunicação para podermos rodar os que assim o entenderem. Quer começar? Vamos ser cavalheiros, começar pelas senhoras, pode ser. Hoje é difícil. Boa noite, Mister. Silvia Alves, Diário Santo Tirso. Hoje, um jogo em que vimos um Porto que acaba por dominar aqui a primeira parte. Vemos um Aves já diferente na segunda. Pode-se dizer que o Aves conseguiu dizer estou presente ou o Porto, na sua opinião, abrandou o jogo na segunda parte. Qual é a análise que faz ao jogo? Boa noite a todos. Fico contente por ver aqui tanta gente. Não é costume. Creio que até entramos bem, nos primeiros 15 minutos estivemos relativamente bem, a pressionar, ligados, concentrados. Eu disse na divisão do jogo que teremos de ser uma equipa sempre muito concentrada, muito ligada ao jogo, aos detalhes e aos pormenores, porque quando defronta equipas que têm jogadores de elevada qualidade, um detalhe, um erro, um pormenor de posicionamento pode ditar um desequilíbrio que pode levar a uma oportunidade de golo. Creio que na primeira parte o que eu disse que teríamos de ser organizados, concentrados e principalmente agressivos no bom sentido nas disputas de bola, porque é um dos aspectos que caracteriza as equipas do Porto. Creio que fomos demasiado passivos e pouco agressivos, não fomos a equipa que costumamos ser, principalmente a jogar em nossa casa. Não fomos tão competitivos e tão ligados ao jogo como deveríamos ter sido, e por isso acabamos por sofrer os golos que sofremos na primeira parte. Ao intervalo falamos que teríamos que ver a segunda parte como se tratasse de um jogo de 45 minutos para dar uma imagem totalmente diferente. Como é óbvio, o Porto também a ganhar geriu também o resultado. Creio que também fomos um bocadinho diferentes para melhor na segunda parte, e por isso foi um resultado diferente da segunda parte para a primeira. Se virmos uma equipa que joga contra um dos candidatos ao título e durante o jogo todo que faz 8 faltas, demonstra bem que não fomos a equipa tão agressiva como deveríamos ter sido, chegar mais perto, encurtar os passos, e por isso acabou por ditar este desfecho e este resultado. Muitas das vezes costumamos dizer que é um jogo para esquecer, e eu vejo isto como um jogo para lembrar, porque já demonstramos nas jornadas anteriores que temos uma imagem bastante diferente daquela que demonstramos principalmente nesses 30 minutos, entre os 15 minutos e os 45, que somos uma equipa totalmente diferente. Temos que ser uma equipa bastante humilde, que é aquilo que temos que ser sempre. Creio que hoje um ou outro jogador entrou mais em bicos de pés, e quando acontece isso, as coisas tendem a não correr tão bem como aquilo que planeamos. Mas estamos sempre a aprender, e por isso, mais que tudo, é um jogo para relembrar e para melhorarmos as coisas que fizemos menos bem feitas. Mas no cômputo geral, acabamos por perder 3 pontos. Okay. Menina? Se quiser continuar com a gentileza. Boa noite, Ana Campo, Porto Canal.
Há pouco falou, agora mesmo, que a equipa do Aves entrou menos agressiva no jogo. Pergunto se, na sua perspectiva, de mérito do Aves ou mérito também do Futebol Clube do Porto, que por conhecer os números do Aves no seu reduto, ainda não tinha perdido, não sofreu qualquer golo em casa nos últimos 3 jogos, quis também resolver o jogo logo à partida e entrou com muita intensidade no jogo. E depois, como é que se gera um resultado tão categórico ainda na primeira parte, de forma que os jogadores se mantenham motivados? Acho que foi um bocadinho das duas coisas. Foi o Porto perceber e saber aquilo que temos feito em nossa casa, o facto de nos últimos 3 jogos não termos sofrido o golo, e se calhar também aquilo que eu disse anteriormente, que eu acho que anteriormente já respondi quase a tudo, foi talvez entrar, como eu disse, os primeiros 15 minutos acho que estivemos relativamente bem. A partir daí é que começamos a achar que se calhar podíamos estar em bicos de pés e não tivemos a mesma humildade que temos tido nos outros jogos. Foi um bocadinho de tudo. Foi o Porto entrou bem, se bem que eu acabo por reafirmar que os primeiros 15 minutos acho que estivemos relativamente bem, por isso não foi assim tão forte. A partir daí creio que se superiorizou mais, mas foi, creio que um pouco das duas coisas. Foi o Porto entrou bem e nós também, se calhar, a pensar que o que tínhamos feito nos jogos anteriores tinha-nos dado o conforto de podermos estar mais em bicos de pés e não com a mesma postura que temos tido, acabou por ditar o desfecho da primeira parte. Respondendo também à sua pergunta relativamente àquilo que se diz ao intervalo, foi aquilo que eu disse, criar um objetivo já diferente, um objetivo de como se tratasse de um jogo só de 45 minutos, e que nesse jogo de 45 minutos teríamos que dar uma resposta totalmente diferente dos últimos 30 minutos da primeira parte. Força. Sim, então o Jorge Duarte, CNTV, claramente, e pelo que já descreveu, na primeira parte faltou concentração em momentos-chave. Mas como explicar-lhes, se é que tem explicação? Falta de alguma experiência dos grandes jogos? É um bocadinho de tudo. Como é óbvio, para haver golos tem que haver erros. Há situações que trabalhamos durante a semana que vamos ter a oportunidade de ver quando fizermos agora a análise do jogo, e os jogadores vão ter a oportunidade de ver que não fizeram ou não foram tão rigorosos como aquilo que trabalhamos durante a semana. Mas, como eu disse, para haver golos tem que haver erros, momentos de alguma desconcentração que com equipas com grande eficácia acabam por acontecer. Eu já estive a ver o último golo, por exemplo, o último golo do Porto, está o Mora sozinho dentro da área, consegue com alguma velocidade chutar, a bola bate no Devenish e ainda conseguiu entrar. Não pode acontecer, temos só um jogador na área para 5 nós, tem que ter alguém perto para que não possa rematar. Por isso são coisas que temos que melhorar. Temos sido uma equipa que até tem defendido bem, como disse, nos últimos jogos em casa não temos sofrido golos, mas vamos pensar que foi um dia menos bom e, como disse, relembrá-lo para fazermos as coisas bem feitas no próximo jogo. ¿Qué tal, Mister? Hugo Ramírez de Televisa Univisión de México y Estados Unidos. Voy a preguntar un poco en portuñol. Si puede usted contestar en español, mucho mejor. Si no, en portugués, no pasa nada. Lo puedo intentar. Pero si puede hacer una valoración después de 5 jogos do goleiro de guardarredes mexicano, Francisco Guillermo Ochoa. Vemos que es el capitán del equipo, entendiendo que hoy fue una derrota complicada y dura, pero una valoración de lo que han sido estos primeros 5 dos mexicanos, Francisco Guillermo Ochoa. Obrigado. Bienvenido. Voy a intentar hablar en español. Ainda más para além del jugador, tengo que decir que Ochoa es una persona fantástica. Es de una simplicidad grandiosa. Por eso creo que tiene hecho la carrera que ha sido fantástica, y creo que para nosotros tener la oportunidad de tener Ochoa en nuestra equipa es muy importante, porque puede pasar mucha experiencia para los otros jugadores.
y ha sido una experiencia fantástica tenerlo con nosotros. Creo que todos están muy contentos por tenerlo aquí y creo que nos va a ayudar mucho durante toda la temporada. Tenemos otros porteros que también tienen gran calidad y creo que todos juntos van a hacer una buena temporada. Muchas veces cuando se sufren los goles, casi siempre miramos los porteros y siempre buscamos la culpa que siempre cae sobre ellos, pero algunas veces no pueden hacer mucho. Aquí cuando ganamos todos, y cuando el resultado no es la victoria, también es para todos. Por eso queda mucho de campeonato. Ochoa tiene hecho buenos partidos, así como los otros porteros que han jugado, Simão y Triguera, por la Copa, y por eso estamos muy felices por tenerle aquí. Obrigado. Mais alguma questão? Ricardo Castro, mas o estado da sessão parece que estava para começar a segunda parte e depois saiu. O que é que se passou? Já se sabe o que é que o jogador teve, ele estava ali agarrado. Ele ao intervalo, o departamento médico falou com ele e ele disse que tinha um pequeno desconforto na face posterior da coxa, na inserção do glúteo com o isquiotibial, e disse que tinha uma ligeira dor, mas que queria tentar ir para o relevado e ver como é que sentia. Quando chegou ao relevado e fez 2-3 movimentos, sentiu que um desconforto e que era melhor, não estaria a 100% e por isso não seria melhor dar o contributo à equipa e entrar outro colega. Por isso foi esse o motivo da troca do Assunção pelo Luca. Está? Senhores, obrigado. Boa noite a todos. Boa semana. Hoje é mais difícil para cumprimentar todos.